Muito boa tarde, amigos do esporte. Estamos começando mais um programa Turma da Bola, aqui no Canal 9, nesta segunda-feira, dia 6 de agosto. E nos destaques de hoje tem Bahia, perdeu ontem para a equipe do Grêmio, com erros absurdos da arbitragem. Também Vitória, Bragantino. Termina aí uma fase de vencibilidade do rubro-negro baiano, mas continua no topo Vitória. Seleção brasileira se classifica para a semifinal nas Olimpíadas. Será que pinta ouro? E hoje teve ouro para o Brasil, você vai saber também tudo direitinho. E amanhã tem brasileiro nas Olimpíadas, não tem o baiano nas Olimpíadas, estreia de baiano amanhã. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora aqui no programa Turma da Bola. Muito bem, hoje como convidados temos aqui Viviane Rezende, a nossa repórter que fala do esporte olímpico aqui da Bahia, e também Jorge Catugi, que vai falar a respeito do Esporte Clube Vitória. Começando logo aqui com Viviane, dá uma boa tarde para ela, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as Olimpíadas. Como é que está o Brasil nas Olimpíadas? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos os telespectadores e todos os colegas que estão aqui presentes hoje. Realmente, as Olimpíadas não estão tão bem como a gente imaginava. A atuação do Brasil não é das melhores, mas com certeza a gente ainda vai conseguir mudar esse quadro, Paulo. Muito bem, vamos falar também aí das Olimpíadas e o Vitória, que perdeu a invencibilidade no último final de semana, sexta-feira, jogando contra a equipe do Bragantino. O Vitória deixou escapar a chance aí de se aproximar, até porque a equipe do Criciúma perdeu. Mas não existe desespero, não é isso, Catugi? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Um forte abraço a todos os telespectadores do Canal 9. Realmente, Paulo, o Vitória perdeu na última sexta-feira para o Bragantino. Aliás, uma invencibilidade de 23 jogos, né, que já perdurava no Barradão. Mas não há de ser nada, né? O importante é que o time continua, a equipe continua em segundo lugar, né, na competição. Só que agora já tem gente ali no retrovisor, né? Já começa a ver no retrovisor ali Goiás e São Caetano. Então todo cuidado é pouco. Vitória que volta a jogar no próximo sábado contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Então daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes aí para que o telespectador fique ciente do que está acontecendo no Vitória neste início de semana. E a seleção brasileira que jogou contra um adversário que todo mundo achava que era fácil, enfim, mas a seleção brasileira venceu. A gente vai acompanhar os melhores momentos aí, onde a seleção brasileira venceu nas Olimpíadas, e vamos bater um papo também com Viviane Rezende. Vamos falar sobre a baiana aqui, a Viviane que acompanha, a gente dá destaque ao esporte olímpico, né? Não só de Bahia e Vitória vive o esporte da Bahia, a gente dá esse destaque, e a Viviane ela que sempre cobre o esporte olímpico, até porque ela é uma ex-atleta, né? Já jogou vôlei, já jogou basquete, já jogou futebol, já fez judô, enfim. Até boliche ela já jogou e a gente acompanha a performance dela. Mas é verdade, não é mentira não, eu fico aqui brincando. Até dizer que eu tenho 1,5 metro, você diz. Não é 1,5 metro, 1,50 m. Não é verdade. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A baiana, pro boxe, a gente começa... Baiana treina aqui ela? Treina, sim, Paulo. Esse, inclusive, é o grande... Adriana Araújo, ela treina? Adriana Araújo. Inclusive, é o grande diferencial dessa modalidade dos baianos estarem atuando, é porque eles treinam aqui. A gente tem 5 baianos nas Olimpíadas e eles treinam aqui na Bahia. 5 baianos no boxe. Mas a gente para pensar. Essa aí é a baiana? É a Adriana Araújo. Ela passou, venceu a marroquina, vai conquistar uma medalha inédita, não só para o feminino, que é a primeira vez que está sendo abraçado pelas Olimpíadas. Tiveram que esperar mais de 100 anos para ter o boxe feminino, o feminino ganhando espaço também no boxe. E a Adriana Araújo é uma das nossas representantes lá, porque também tem a Érica. A mulher forte. O interessante é que quando ela ganhou a primeira luta, né, o árbitro mandou posicionar para poder chamar o vencedor, ela já estava comemorando que ela sabia que ia ganhar, ela saiu pulando, se ajoelhou, bateu no peito, aí depois ela pediu desculpa ao árbitro, porque o árbitro estava chamando para
declarar o vencedor, né? Aí já era. E ela agora vai pra Emoção, é a primeira. Ela vai pra semifinal, Paulo. E ela já tem uma medalha garantida, porque tanto o terceiro como o quarto, eles conseguem a medalha de bronze. Então, independente da posição que ela ficar, ela vai ser medalhista. Quem perde a semifinal já ganha. Ela passa para as quartas agora, né? Não, ela vai pra cima. Vai para a semifinal. Não existe disputa, Paulo. Por isso que a medalha dela já está garantida. Não existe disputa de medalha de bronze. No boxe, no judô. Isso. Quem perde a semifinal, automaticamente as duas ficam com bronze. Aí vai disputar somente a medalha de ouro e a medalha de prata. Aí a gente vê o boxe lá em cima, a gente que sempre traz aqui os problemas das modalidades dentro da Bahia, porque não tem o apoio. Aí você se pergunta, por que o boxe está lá e outras modalidades não conseguem? Porque o boxe... Sim, por quê? E aí? Porque não precisa de um grande centro de treinamento. Se a gente dependesse de um grande centro de treinamento, com certeza não estaríamos com tantos representantes lá. Porque, infelizmente, a Bahia ainda peca nisso, na falta de estrutura. Você vê a piscina que a gente trouxe aqui, o fato da piscina olímpica, quem sabe se lá Deus quando vai sair, ainda mais que a obra foi embargada. O ginásio, a mesma coisa, a gente não pode receber uma competição aqui a nível nacional, internacional, porque não temos um ginásio público. Dependemos de colégios particulares, porque também nos colégios públicos você não encontra ginásios. E o boxe, ele tem esse diferencial, porque inclusive tem um grande incentivador do boxe aqui na Bahia, que é o Dória. Ele que é o cara que forma os grandes atletas, Popó, Cigano, tantos que passaram aí por ele, e Adriana Araújo também, e tantos outros. Hoje a gente tem 5 lá, 5 baianas. Quase metade da delegação de boxe é baiana. Metade, né? Porque não depende do centro de treinamento. Vá procurar ver qual apoio que esse atleta tem. Aqui no Brasil se cobra muito medalha. Dos atletas nessa situação. Agora, na hora de apoiar, ninguém apoia. E você acha que é por isso que a gente tem a decadência? Por exemplo, você vê, a China tem 64 medalhas, 31 de ouro, 19 de bronze e 14 de prata. Não, ao contrário. Não, 31 de ouro, 19 de prata, 14 de bronze, 64 medalhas. Os Estados Unidos, 28 de ouro, 14 de prata, 19 de bronze, 61 medalhas. O país sede tem 16 de ouro, 11 de prata, 11 de bronze e 38 no total. O Brasil tem 2 de ouro, 1 de prata, 5 de bronze, total de 8 medalhas. Essa decadência, porque um país como o nosso, com dimensão continental... Não, só para lhe dar um adendo, só um adendo do que vai fazer a Copa do... Tem as Olimpíadas 2016 e a Copa do Mundo em 2014. Então, e a Copa das Confederações. Então o mundo vai se voltar para o Brasil, acompanhando a questão do esporte. Só um adendo. Somos essa decadência lá na competição, 21º lugar. Um adendo que Paulo falou aí sobre essa questão das medalhas. O Phelps, que é o nadador americano, tem mais medalha de ouro que o Brasil em toda a história das Olimpíadas. E por aí você vê a diferença. A gente dá risada, mas a situação, Paulo, realmente é engraçado, triste. mas não... Isso, viu, Catugi? Isso é falta de apoio, incentivo e que parte, inclusive, da própria imprensa. Porque a gente faz parte hoje de uma minoria de estar aqui falando de boxe, de judô, de outras modalidades. A maioria só quer falar de futebol. Eu sei porque eu já passei por redação de jornal, de chegar, sempre eu quis incentivar outras modalidades e de me dizerem, não, você vai morrer de fome se ficar falando isso. Você morre de fome. Agora, aonde está escrito, qual foi a pesquisa que saiu, que o brasileiro ele só quer ouvir falar de futebol? Aonde está isso? Porque a gente divulga aqui e eu vejo muita gente assistindo, comentando e parabenizando o trabalho. Não existe isso. Isso é mito. Dizer que o brasileiro ele só quer ouvir falar de futebol é mito. O futebol pode ser a principal modalidade do Brasil, o Brasil adorar, amar o futebol. Mas isso se deve muito ao incentivo. Você abre o jornal, vê o futebol. Você liga a TV, vê o futebol. Então, o que você vai gostar? Você vai gostar daquilo que você está vendo, que você acompanha. Se começar a mudar agora, o patrocinador vai querer apoiar, porque ele quer visibilidade. Ele não vai apoiar um atleta que não aparece, que a imprensa não mostra. Ele não vai apoiar. O governo não vai ter interesse de apoiar, porque também quer voto. Entendeu? Por isso que investem no futebol, porque o futebol aparece e as outras modalidades não. Se começar uma mudança da agora, a imprensa esportiva começar a apoiar agora, a gente não vai passar esse vexame dentro de casa em 2016. Você acha que Mas se não começar uma mudança agora,
Porque não existe você mudar e treinar uma equipe e investir São numa 4 equipe meses anos. antes. Há tempo hábil para isso? Para o Brasil, pelo menos, não dar vexame nas Olimpíadas aqui no Brasil? tempo. Porque a China fez lá, ela foi para cima. Mostrou, preparou os seus atletas. A China já tá se preparando para as próximas Olimpíadas agora. A Grã-Bretanha, vamos botar aqui Grã-Bretanha, ela, de uma certa forma, em terceiro lugar. Você vai brigar com grandes potências, que é a China e os Estados Unidos. Mas você acha que dentro de 4 anos a gente tem condições de preparar atletas de alta performance? Até porque é o seguinte, um ginásio, uma piscina olímpica, que era para sair o ano passado, não sabe se vai sair esse ano ainda. Ou se as obras vão continuar ainda esse ano. Enfim, você acha, Viviane, você que vive o esporte olímpico, você que já foi atleta, você acha que há tempo hábil para a gente preparar os nossos atletas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016? Ô, Paulo Silva, eu acredito que sim. Agora depende do interesse. Agora, ou será dar prioridade... Tem que ser geral. Ou será dar prioridades a algumas modalidades e outras não? Não, eu acho que tem que investir em todas mesmo, porque a gente vai ser sede e vai ter representante em todas as modalidades. Não tem essa de investir em um só, tem que investir em tudo. Tem que ser geral, porque senão a gente vai passar vexame, a gente está passando vexame. Agora na hora, agora a imprensa cobre e diz, a delegação horrível do Brasil. Colocam no Twitter. Mas que apoio ele teve? Que apoio brasileiro que tá lá teve? Pra chegar lá. Tem gente que paga, tá pagando sua passagem, paga todo o seu custo. Aliás, a única divulgação que tem quando se trata de outros esportes é exatamente quando tem a Olimpíada. Nem o próprio Pan-Americano tem a mesma divulgação que está tendo os Jogos Olímpicos. Agora, eu acho muito difícil, viu? A gente conseguir se igualar às grandes potências em todos os esportes em 4 anos é muito complicado. Sim, mas pelo menos sai do 21º para o 5º. Você pode melhorar porque... Ou eu tô querendo demais? Não é querer demais, Paulo. Agora, só que nós estamos ainda muito atrás das grandes potências. Mas muito a mesmo, própria China, a própria China mesmo, uma potência. Você vê que aqui nas Américas, Cuba consegue nos superar, né? Cuba que uma ilha, um país diminuto, né? Mas sempre tem uma representação melhor do que o próprio Brasil. E outros países aí que em termos continentais, até em termos de o Brasil no caso tem a superfície, né? Que supera aí, você bota 10, 20 países dentro, que o Brasil ainda a se dimensão torna maior. continental. Dimensão continental. Então, nós não temos, apesar de ter todo, em termos de tamanho, em termos de população, mas não tem o incentivo necessário. Como a gente estava falando aqui, que os atletas, essa menina mesmo do Piauí, quer dizer, 2 medalhas de ouro que ninguém agora esperava. Tudo bem que o judô sempre tem uma tradição, mas agora que essa menina começou a ser conhecida, a Sheila. E antes eu tava E agora na argola, né? Que, a Sara Menezes, que foi ouro. A Sara, assim que diga, eu disse Sheila, desculpa, é Sara. E esse rapaz agora que ganhou na modalidade de ginástica, que também não é uma coisa assim que tenha uma tradição no Brasil, ninguém esperava. Então por aí você vê. O judô, quer dizer, continuamos a ganhar medalha no judô, que sempre trouxe, já trouxe também no iatismo, né? Trouxemos uma medalha de bronze, e agora trazendo no boxe, que geralmente o Brasil tem uma certa tradição, mas mesmo assim não tem um incentivo necessário. Então agora, por aí você vê como nós estamos anos-luz atrás, né? À frente não, atrás das grandes potências. Fusquinha, em 4 anos vai resolver o que se não se resolveu em mais de 100. Agora tem que mudar a delegação de políticos, não é a delegação de atletas não, a gente tem que mudar a delegação de políticos só a CBF que estão mandando no Brasil. Só a CBF levou, só no futebol a CBF levou 26. Mas vamos tocar. Eu tava dizendo a Paulo Silva aqui antes do programa que Marinho, comentando com ele, recebeu o telefonema de Lula parabenizando porque o Brasil tinha passado para as quartas. Aí eu disse a ele, será que ele ligou também para o presidente da Confederação de Judô para parabenizar uma medalha que a menina conseguiu de ouro, inédito pro Brasil? Que nenhuma judoca brasileira nunca tinha conseguido essa medalha. Eu não sabia. O Lula ligou? Não, então o incentivo tem que partir de cima. Por exemplo, quando ele foi presidente, se investiu no esporte, não investiu nada, conversa fiada. Olha, falando também de outro baiano, o Erlon Silva, né? A canoagem, estreia amanhã, vai baiano pra cima. que não treina aqui. Que deixe claro que já foi embora do interior, era do interior do estado, não Rio, teve né? apoio nenhum, tá no Rio. Treina no Rio de Janeiro. No Flamengo. Então é bom a gente ressaltar isso. Porque na hora que aparece, é o baiano. Vai mas aí. O cara nem aqui está. Vai ser igual a piauiense. Quando chegar lá vai ter tanto político ao redor dela que não vai ser fácil. Portanto, o baiano, o Erlon Silva, né? Ele, portanto, na canoagem, estreia amanhã.
e leve aí toda a nossa energia positiva, viu, Relon Silva? Pelo menos obrigado. Ele está treinando o Flamengo, né? Se não me engano, né? Lá no Rio de Janeiro. Isso. Tá aí, Ele né? treina na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Onde geralmente olha lá que no Rio aqui de temos Janeiro. um lugar muito bom para isso. Que tem o Di, que tem o Stair. E fica, portanto, aí. Agora vamos falar de medalhas também pelo Brasil, né? Arthur Zanetti, né? Que ganhou, portanto, a medalha de ouro nas argolas. E não é de muita tradição que a gente tem, vamos acompanhar as imagens também aí. Não tem muitas tradições, né, nessa modalidade do Brasil. Surpreendeu você? Eu fui até na inauguração de uma pista de skate Senhor do Bonfim ano passado. Mas essa pista de skate foi um gasto terrível e não se pode receber nenhum evento nacional porque as medidas não são oficiais. Os padrões não são oficiais. A pista tá lá, existe. Para o leigo, que não entende, acha, tem uma ótima pista ali. Mas se você for ver, ela tá fora dos padrões. Pista de skate construída em Senhor do Bonfim, onde recebe, inclusive, muitas construções, né? O Senhor do Bonfim, que é a terra do nosso digníssimo diretor-geral da Sudesb, Bobô. Grandes investimentos são feitos em Senhor do Bonfim. E essa pista de skate foi um deles. Mas, então, infelizmente, não pode receber competição nenhuma. Então porque quer tá fora dizer dos que padrões. a pista de skate não teve um bom fim, né? A finalidade foi muito ruim, né? Pois é, a finalidade é para aqueles que querem brincar e pronto. Mas para o skatista mesmo profissional, ele sabe que ali ele não vai conseguir nada. Muito bem, Viviane continua conosco aqui, vamos falando ainda do esporte olímpico, o Brasil aí, que tem 8 medalhas. Agora vamos virar a página e vamos falar de futebol, começando do Esporte Clube Vitória, o rubro-negro baiano, que na última sexta-feira todo mundo dava como Vitória uma equipe superior, jogando contra um time fugindo do rebaixamento, a equipe do Bragantino, e o Vitória que está no topo da tabela, mas acabou perdendo o jogo e olha, que ainda levou sorte, viu? Até porque teve 2 pênaltis para a equipe do Bragantino. Vamos acompanhar aí os melhores momentos. E o Jorge Catugi vai batendo um papo conosco, falando do Esporte Clube Vitória. E aí, Catugi, você que acompanhou o jogo, foi sua despedida lá na Rádio Tudo, agora estreando hoje na CBN, agora já estreou mais cedo às 4h30, e agora, daqui a pouquinho, vai sair correndo daqui às 6h30, vai falar lá sobre o Vitória. Mas você acha que o Vitória jogou ruim ou o Bragantino que acabou surpreendendo a equipe do Vitória? Não, as duas coisas, viu, Paulo? Eu acho que o Vitória não reeditou, pelo menos assim, um futebol que todos esperavam. E a equipe do Bragantino, né, que soube como neutralizar as essa bola do Pedro principais Quem, peças. desculpa. Você viu que o zagueiro ele defende a bola e sai vibrando, né? Exatamente, e o goleiro também. E, aliás, foi uma das poucas, né, que o Vitória chutou no primeiro tempo, ou até mesmo no jogo. Porque o Vitória, se você for analisar, o goleiro do Bragantino fez pouquíssima defesa. Talvez o goleiro do Vitória tenha trabalhado até mais, o Deola, na partida. Ah, mas foi mesmo. Porque o Bragantino, desde o primeiro tempo, que mesmo saindo no contra-ataque, deu muito mais trabalho à defesa do Vitória do que o Vitória deu trabalho à defesa do Bragantino. O Bragantino jogando postado com 3 zagueiros, 2 linhas de 4, né? Deu muitas dificuldades ao Vitória. Daí mesmo, esse grandalhão, uma grande Arthur. defesa do goleiro. Ô Paulo, quando diz que o goleiro é considerado... Não, esse é o Lincoln. É Lincoln que é com M, é Lincoln. Quando o goleiro do time adversário ou o time da casa é considerado um dos melhores, é porque de bico. porque realmente quando o goleiro se torna um dos melhores em campo, é porque o time não jogou bem. Quer dizer, ele se sobressaiu lá atrás, então normalmente isso acontece. Ele bateu de bico e o goleiro fez uma grande defesa. Agora, o Vitória, de qualquer maneira, os resultados, os que estavam na frente não seguiram adiante, né? O Criciúma principalmente. O Criciúma perdeu. Aí também foi violento do Vitória. Foi violento, foi. Mas aí o goleiro fez... É isso que eu estou dizendo. Foram poucas bolas, 3 ou 4 bolas que o goleiro pegou. Teve um cruzamento também, né? Que pega na trave. O Nino bateu. O Nino que bateu de canhota, né? Que não é o forte dele, ele bateu. Agora, a questão do Vitória, eu não sei se também entrou se pensando que iria ganhar do Bragantino fácil. Eu acho que foi isso. Porque o Bragantino era o 16º, né, colocado, porteiro da Série B. O Bragantino que já tinha várias aquele partidas. foi o lance polêmico, ó. Do que braço, pegou na mão ali do jogador do Vitória, do Dankler. O Dankler meteu a mãozona lá. Aí vai todo mundo pra cima aí do seu parente ali. O Weber dessa feita foi favorável ao Vitória, né? Ele que é tão criticado, mas dessa feita ele nem quis saber. Ele nem quis saber. Escanteio e acabou lá. Pecou, mas foi claro, todo mundo tá vendo ali. E ele viu o lance, o Bandeirinha também viu. Parecendo uma cortada de Olha lá, bola, você vê né? que ele tá lá do lado, ó.
Ele acompanha, todo mundo grita lá. É, Na mas frente dele, ó. É Olha lá, bota a imagem aí, você vai ver. uma cortada de vôlei, né? Tá aí a cortada de vôlei. E o bração lá em cima, né? Quer dizer, é complicado. Agora, Paulo, você vê, o Criciúma perdeu, mas o Vitória estacionou nos 32, só que agora... Tem que se preocupar com quem está embaixo embaixo agora, porque né? Que no tá retrovisor colando. ele já está vendo Goiás já e o São Goiás, Caetano Goiás aí. que está subindo, o São Caetano também, que está fazendo uma belíssima campanha, já está no retrovisor. E tem um detalhe também, Viviane, o próximo adversário do Vitória é exatamente o América Mineiro, que tornou a perder, né? Perdeu Partida novamente. Perdeu para o Asa de Arapiraca e o América estacionou nos 26. Então ele vai querer chegar a 29 também. E o Vitória, Olha lá, a bola então, na trave, bola o na Vitória trave. Mas ali. essa bola foi falta no goleiro, viu? Foi? Essa Para bola, tudo ali. essa bola foi Ah, mas falta ele no não goleiro. marcou não, Ele ele não deu marcou fora não, lateral. ele deu sequência, mas a bola foi falta no goleiro. O goleiro terminou sendo acossado, mas o árbitro, tanto é que houve muitas reclamações por parte da equipe do Bragantino. Bem, resta o Vitória agora o quê, Paulo? Treinar durante a semana, aliás hoje, né, à tarde, já Olha lá, agora deixa eu à ver se foi tarde. uma falta mesmo. Ah, uma falta. Não, eu estava atrás do gol e... Tanto é que o jogador nem pula Quem com o fez goleiro. ali foi quem? Eu não me lembro quem foi o jogador, eu só sei Eu acho que que foi o Wellington. tinha um jogador do Vitória que acossou o goleiro. O goleiro quando tentou subir, foi Foi o o Wellington Wellington. mesmo, Foi o foi o Wellington. O Vitória que agora à tarde, inclusive, já se representou, fez um trabalho lá na praia, mas efetivamente amanhã é que o Carpegiani começa a definir, inclusive ele tem 3 Aí o desfalques, né? Aí pênalti. Aí, reclamaram. Eu achei que não foi pênalti. Olha, Paulo, Mas- eu acho que foi Viu, precipitação do Gabriel. O Gabriel chegou muito forte. Talvez ele não quisesse nem fazer o pênalti. Você acha Mas que ele só não quis se chegou. redimir, não? Eu o acho que árbitro ele do quis jogo? se redimir. Porque foi bem claro aquele, o cara deu uma cortada de vôlei, inclusive Ele quis melhor. se De repente, redimir, talvez, amigo, aí. esse lance aí. Eu Vamos lá, acho, olha a eu imagem. acho que o Gabriel chegou Ó. muito forte. Ah, mas peraí, eu sei que o jogador se jogou. É, Tira o jogador- GC aí pra gente ver, olha O aí, ó. jogador pode. Ó. Mas olha um toque, Paulo. Você vê Há que é um toque, mas não foi como É aquele muito outro, né? discreto. É, Talvez, lá, ó. olha, há um toque do Gabriel na perna do É jogador. indiscutível. Você vê a perna. Agora, como você disse, o lance da mão foi bem mais Mas ele claro. pega primeiro na bola. Você vê que a perna do jogador do Vitória, ela pega primeiro na bola, né? Então, Aí vai do critério do árbitro, né? O árbitro não marcou aquele pênalti. eu acho que ele quis se redimir. De Vai na repente, cobrança, o Arthur, e olha que deu, ela foi nela, viu? Ah, o Lincoln, né? O Lincoln, Bateu, é. O Lincoln que bateu Mas e eu fez sei o porque eu gol. quero chamar Arthur, rapaz, que coisa. Você né? está com o pensamento do jogador de São Caetano. São Arthur. Caetano, né? Então o que acontece, Paulo, é que o Carpegiani ele tem 3 A desfalques. Viviane tá me atrapalhando É, aqui, né? deu errado. 3 desfalques, viu, para o jogo contra o América. Os 2 laterais estão suspensos, Mansu e o Nino, e o Wellington. Receberam os cartões amarelos, o terceiro, mas só que praticamente já estão definidos os substitutos. Na lateral direita é o Léo. Na lateral esquerda vai depender aí da chegada, né, do novo contratado, o Gilson. Quer dizer, o cara vai chegar e já vai estrear. E no lugar de Wellington, Rodrigo Mancha. Então não tem muito mistério. O Carpegiani já disse, inclusive, que não tem outra opção. O Gilson chegar, ter condição de jogo, vai ele mesmo, já vai fazer a estreia. Chegou, botou a camisa, ele que chega hoje, viu, torcedor? Tá chegando na madrugada, meia-noite, né? De meia-noite para meia-noite e pouco, quer dizer, dessa segunda para terça-feira o Gilson. Então, a partir de amanhã ele já começa a treinar e a documentação estando em dia, o jogador estando regularizado, tem até sexta-feira, né? Então, o que é que vai acontecer? O Gilson vai jogar. E tem outro também, o William também, viu? O William está treinando já está treinando. Desde a última sexta-feira que o jogador já vem treinando. Iria ser apresentado à imprensa na última sexta, mas ele chegou atrasado no Barradão por causa do tráfego. Então, o que é que acontece? O jogador, o William, ele vai ser apresentado ainda, viu? Não foi não, viu? Ele ainda vai ser apresentado. Ele apenas foi oficializado como contratação, mas apresentado ainda não. Já assinou o contrato e vai para o jogo. Esse aí vai. Não tem jeito. Porque Marcelo de Castro mostrou que realmente está numa condição física muito precária. Então o William vai ser o titular do ataque do Vitória. O Vitória perde muito com esses desfalques aí, você acha? Mesmo com a volta do Vitor Ramos? Olha, na lateral direita talvez nem tanto, Paulo, porque o Vitor Ramos volta, porque ele cumpriu suspensão na última sexta-feira. O Léo, acho que substitui a altura o Nino. Agora na lateral esquerda que é uma incógnita, né? Porque a gente não sabe como é que o Gilson vai chegar. De repente pode chegar, fazer uma grande partida. E de repente, a gente não sabe como é que ele está fisicamente. Um jogador que parece que tem um tempo que não vem jogando, tem que ver como é que ele está no ritmo. Então, talvez a preocupação maior seja a lateral esquerda, porque o Rodrigo Mancha eu acho que dá continuidade também ao Wellington no meio de campo. E o William,
aí vai substituir o Neto Baiano, só o tempo é que vai dizer se o jogador vai ter a mesma capacidade, porque o Vitória precisa o quê? O Williams espera o quê? Gols. E é isso que eu estou falando. 2 jogos já que o Vitória não faz gols. O Vitória que tinha marcado em todas as partidas até o jogo com o São Caetano, já é a segunda partida que não conseguiu marcar gols. Muito bem, Catugi, hoje, daqui a pouquinho, às 6h30, na rádio CBN, 100,7, boa sorte lá. Com certeza, Vocês mas já estreiam fizemos, mais cedo, mais né? cedo, 4h30, às 5. Mas vai sair correndo. Mas aqui, agora, né? a gente tem que sair daqui correndo, porque 6h30 já tem novamente 6h30 às 7. Aí o torcedor vai ficar sabendo na CBN, 100,7, sabendo maiores detalhes do Vitória. Quem sabe outras notícias mais fresquinhas, né, que de última hora podem acontecer. Então estaremos lá daqui a pouco, né, Paulo? Muito bem, daqui a pouquinho Jorge Catugi lá na rádio CBN. Eu vou perguntar a Viviane Rezende, daqui a pouquinho o Márcio, o Márcio Júnior vem para falar também do Bahia, que nesse momento está viajando o Bahia, viu? Bahia que teve um problema lá hoje cedo, lá em Porto Alegre, fechou o aeroporto, o Bahia só conseguiu embarcar 12h30, deve estar chegando aqui em Salvador daqui a pouco, às 7 horas da noite. Então houve um trabalho danado lá com o Bahia, para então o treino de hoje praticamente já foi para as cucuias. Deixa eu perguntar aqui a Viviane, ela que participa, gosta do esporte olímpico, é uma atleta. Essa questão da derrota do Vitória não quer dizer que tem que estar em desespero, não. Não, pô, o Silvério está em segundo lugar. E a gente tem que lembrar que o objetivo do Vitória é voltar à Série A e não ser o primeiro colocado. Ser a consequência, né? Ser a consequência, se for ótimo. Entendeu? Mas a gente não tem que ficar fazendo relação do Vitória só com o Criciúma que está à frente. Tem que fazer, como o próprio Catugi falou, ficar atento ao retrovisor. Porque ainda estão vindo na cola o Goiás e o São Caetano. Muito bem. Portanto, vamos falar também do Bahia. Jailson Baraúna, que chega daqui a pouquinho, que às 7 horas da noite deve estar chegando. Mas o Márcio acompanhou com a gente a situação do Bahia. O que é que aconteceu com o Bahia ontem? O Bahia mereceu perder? Não, não mereceu não. Houve aquele sergipano lá. Coloca na conta do juiz, tá tudo certo. E ele foi aquele mesmo que tem aquele problema com o Rio? Aquele mesmo do Rio. A questão do Rildo foi até uma situação diferente do que a questão do jogo do Bahia, né? O Rildo ficou chateado, ficou de cabeça quente, porque, como o Catugi estava falando comigo mais cedo, ele inverteu algumas faltas, em vez de dar falta para o Vitória, acabou dando falta para o adversário, e falta que era a favor do Vitória, ele invertia. E ontem ele já chegou lá no Rio Grande do Sul pressionado, porque a CBF, que não é boba, colocou um árbitro sergipano. É essa a minha pergunta. Como é que tem um jogo tão importante, Bahia e Grêmio, Grêmio e Bahia? Aí, obviamente, tinha que ser um árbitro. Aí ele me coloca um árbitro sergipano. E um jogo como esse bota um árbitro sem expressão. Ele bota um árbitro justamente desse nível, porque já é para ele chegar lá com a cabeça, meu Deus, eu não posso errar contra o Grêmio. É o Grêmio, e se eu errar contra o Grêmio, eu me prejudico. Então a CBF não é boba, todo mundo sabe disso, colocou um árbitro desse nível, e aí ele já chegou nessa pressão. Todo lance era falta a favor do Grêmio. O pênalti, para começar, assim, vamos tentar ver as imagens aí, os melhores momentos. Infelizmente, os lances mais polêmicos, né? A favor do Bahia, não tem, né? Eu tava contando, viu, Paulo Silva? Se não errasse tanto a arbitragem, era 2-1 pro Bahia. Mas errou, mas não só foi ele, foi o trio todo. Isso, né? o trio mesmo. No gol do Kleber... Não, o trio não, né? Os 5, né? É, os 5. O gol... Mas no gol do Kleber, ele estava impedido no momento do passe. E se houve falta, que aqui a gente não está discutindo isso, mas se houve foi fora da área. A falta começou fora da área. Olha lá, o Júnior lá, já começou, nos primeiros minutos já teve problema lá com o assistente, né? Ele já bateu palmas ali pro assistente. O Bahia que nunca venceu no Olímpico, o Grêmio nunca venceu o Grêmio no Olímpico, foi pra cima, foi com personalidade, foi pra cima e foi pra ganhar o jogo. E se não fosse o árbitro, com certeza teria vencido o jogo. Com certeza teria vencido o jogo. Não, foi escanteio não, foi lateral. Sim, mas vai, concluindo. E aí, logo no primeiro lance de polêmica, foi aquela situação lá com o Kleber. Primeiro, ele estava impedido no momento do passe. E segundo, o Kleber nem participa do lance. O lance com Kleber e Tite... Esse aí não. O lance com... Não, depois desse aí. O lance com Kleber e Tite é uma situação totalmente fora do lance. Porque o jogador do Grêmio faz o cruzamento pela direita e quem chega para cabecear é o Marcelo Moreno, que
que está pelo menos uns 5 a 7 metros de diferença do lance que aconteceu o pênalti. Primeiro, o Kleber estava em posição de impedimento, a falta começou a ser acontecida fora da área, ele se jogou dentro da área, mas o primeiro contato de falta foi fora da área. Mas também essa imagem aí só dá Grêmio, né? É. E o destaque do Bahia, sim. E aí, a falta começou a acontecer fora da área, ele se jogou na área, mas começou fora da área, e foi um lance que Kleber em pé ou Kleber no chão, Olha lá, não e ia ele fazer dá o diferença pênalti. nenhuma. Aí ele dá o pênalti. Pois aí é. Você vê claríssimo nesse lance, ele tava manquíssimo. Tava. Kleber em pé, Olha, Kleber se sentado, o jogador Kleber do Grêmio não agachado. fizesse esse gol, ele ia fazer. Ele fazia. De cabeça. Ele fazia. Kleber sentado, O juiz Kleber que ia fazer o agachado ou Kleber em pé. Não ia fazer diferença alguma Olha os no jogadores lance do Bahia. jogo. Olha a revolta de Mancini. Não ia fazer diferença alguma. Inclusive eu vi uma matéria lá, tá chorando lá, parece que perdeu metade da mão. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Inclusive o técnico Bahia falou Ele foi ontem lá na atender coletiva. como se ele fosse massagista do Grêmio lá. Tava tão preocupado com o É o Grêmio. time do Bahia pressionando ele e ele... Esse mesmo Kleber que tá chorando. Olha lá, Olha lá, você vê tava claro na impedido. imagem. E Kleber não olha lá. participa do lance. Kleber Não. em pé, sentado, agachado, Aí ele caiu tomando um ali. refrigerante. Não ia participar do lance de maneira nenhuma. Não ia influenciar em absolutamente nada no lance. Kleber em pé, sentado, agachado, abraçado com o Tite, separado, brigando, discutindo relação. Não ia mudar absolutamente nada o lance. Porque a zaga do Bahia iria tirar a bola. O Kleber iria estar à frente da zaga, não ia chegar em momento nenhum, a não ser que ele fosse da flash. Pelo jeito que vai aí, se o jogador do Grêmio perdesse o pênalti, mandava botar de novo. Mandava. Aí se perdesse de novo, ele disse, não, você não vai bater mais não, quem vai bater outro. Né? Troque aí. Esse mesmo Kleber que tá aí chorando por nada. Aquela voadora. Deu uma voadora no Marcelo Lomba que parabéns. Parabéns. Se você fosse um lutador, Viviane, a gente usa voadora igual você que é especialista em modalidades olímpicas. Jogando karatê. E aí, se ele fosse lutador de Karatê karatê, parabéns. Olha lá, ó, Você seria melhor que o claríssimo. Daniel San. Aí as imagens, aí portanto, rapaz, o juiz deu um vacilo. A gente não vai ver nessas Agora imagens. esse que tá aí atrás, ele nem se mexe, ó. Ele nem diz nada. Foi inteiramente responsabilidade. Eu acho- Como é o nome desse sergipano aí? Eu Esqueci acho, o nome dele. eu acho que é o dinheiro mais jogado fora no futebol é esse árbitro que fica atrás do gol. Eu Você nunca vê que vi. ele não marcou o pênalti. Eu nunca Que vi. o lance foi dele. Pois é, eu nunca vi um árbitro desse chegar pro juiz, que eles têm a comunicação, e falar, olha, Não não foi. foi, você tá errado. Então ele chega Não, e mas fala, ele não se foi. manifestou, que geralmente ele se manifesta, né? Nada, ele não não faz se nada. manifestou na hora do... Ele tá aí, eu acho que é só pra fazer figurinha, Marcelo porque Lomba na foi na Europa bola. tem. E aí copiaram da Europa, só que pegaram a parte ruim, que é a parte de apenas ter uma pessoa lá no fundo. Por ter uma pessoa lá no fundo, antes de tirar, porque ele não Olha lá, influencia em olha lá. nada. Não influencia absolutamente nada. Ele não ajuda, ele não atrapalha, não faz nada, Não ele só fica contribui, quieto. né? Não contribui de maneira nenhuma. Não disse se foi, não Não disse se não influi nem foi. contribui. Fica quieto. A gente não vai ver nessas imagens aí, Não, aí não vê. a gente não vai ver, mas no lance do segundo gol, o que seria o segundo gol do Bahia, Fael não está impedido. Quem está impedido, e não é nem nada de escandaloso, é o Zé Roberto, que ele está um passo, apenas um passo, uma perna na verdade, não é um passo, uma perna de impedimento ele tá. Os jogadores do Grêmio já tinham analisado ali que o Lomba saiu do gol. Mas sim, vai, conclua. Acabei atrapalhando seu raciocínio. No segundo, o que seria o segundo gol do Bahia, quem está impedido é o Zé Roberto. O Fael tá atrás, e o que deixa bem claro aí é a linha da pequena área, porque o zagueiro está em cima da linha da pequena área e o Fael está atrás da linha da pequena área. Na lógica, o Fael está atrás da linha da zaga. Atrás da linha da zaga não é impedimento. O Fael faria o Você vê que gol. eu sou contra o impedimento? A zaga que se vire. Olha lá. O Fael, mas assim, Paulo, acaba virando baderna. Mas essas Porque imagens a só tem zaga, Grêmio também, né? em algum momento, a zaga vai ter que subir para abafar alguém. Aí vai ficar lá um bonitão na frente do goleiro, batendo papo, só esperando a bola chegar. Aí é desvantagem. Aí é desvantagem pro goleiro. Enquanto os velhinhos da FIFA não aderirem à tecnologia, meu amigo, isso vai continuar acontecendo. Pois é, aí, Porque errar é humano, né? vestindo o erro, aí já é o Mas árbitro. nessas imagens aí, essas imagens foram editadas, só dá Grêmio, né? Só da Grêmio. Parece que o Bahia não jogou. Muito pelo contrário. Se o Bahia tivesse, se ele não tivesse Inclusive, invalidado. Márcio, eu tava acompanhando até em outras emissoras Aí falta. e eu vi que a mídia nacional nem comentou nada sobre a arbitragem. Pra quê? Se fosse contra o Bahia, não, que o Bahia foi ajudado
pela arbitragem, o Grêmio foi prejudicado, o grande Grêmio, o maior clube do Brasil foi E o prejudicado. Grêmio não precisa do árbitro pra isso. Precisa. Não. Tem um grande jogo do Aí Bahia. foi o gol do primeiro gol do milagre Bahia, ele o deu Fael. aí. Eu achei que ele ia marcar impedimento, né? Porque o Fael subiu sozinho na frente, mas ele veio de trás. Eu achei que ele ia dar impedimento. No segundo gol, e que o Fael fez, também não estava impedido, ele deu o impedimento. Se ele não marca esse impedimento, o jogo seria 2-1. O Bahia estava muito melhor na partida e com certeza o Bahia não perderia esse jogo pro Grêmio. Agora, você acha que o Bahia evoluiu Evoluiu, nos outros jogos? a gente observou. Aqui foi um jogo atípico, né? O juiz influenciou no resultado do jogo, né? Pois é. A gente daqui a Mas você pouco acha que o vai Bahia evoluiu? Eu vi o Caio Júnior falando, repetindo de novo aqui, que disse que tinha jogadores do Bahia chorando no Mas vestiário, inconformados, que o Bahia foi pra dentro. Infelizmente, as imagens aí que foi editado, os melhores momentos do Grêmio. Mas é realmente complicado, Paulo, porque o cara treina, Aí o o gol cara segundo do Grêmio. treina de manhã. Aí treina foi os de 42, tarde. né? Pois é. Esse impedimento, esse escanteio aí, mais uma vez, 3 erros da arbitragem. Primeiro, houve uma falta antes do escanteio, que a falta não existiu. A falta foi cobrada, o atacante chutou e ela foi pra fora. Ele chutou e ela foi pra fora sem desviar ninguém. Ele deu escanteio. Não foi escanteio. A bola saiu, foi a origem do E escanteio. aí, do escanteio errado, que foi da falta errada, aconteceu o cruzamento. Se no primeiro cabeceio a bola tivesse entrado, gol legítimo. Mas o atacante do Grêmio cabeceou a bola, ela ia em direção ao Marcelo Lomba, que ia encaixar a bola facilmente, e o Kleber, que estava totalmente Vai todo mundo impedido. pra cima. O Kleber estava totalmente impedido, não era nem dúvida. Não era questão de, foi duvidoso, foi uma perna, um braço. E Foi expulsou lá o jogador do Bahia. duvidoso. Olha lá, ele não pôs, foi muita lambança dele. Pois é, rapaz. o Kleber é totalmente impedido, a bola resvala nas costas dele, tira totalmente o Marcelo Lomba do lance. Ele expulsou Outro quem? Quem foi do Bahia? Fael. foi Fael. O autor do gol do Bahia. Pois Vamos tirar é. esse menino logo, porque ele vai fazer outro gol, ele é meio raçudo. E aí, meu Mas amigo? que Eu acho que ele lambança. tinha dado Bagunçou cartão amarelo, tudo. não foi? Depois Foi. deu outro e ele esqueceu que tinha dado o cartão amarelo. Aí chamaram Ele ele, tava pra todo lembrar atrapalhado. que ele já tinha dado o cartão amarelo, tinha que expulsar o jogador. Mas A única coisa quando que ele o sabia juiz aparece muito no jogo, é porque teve Foi inclusive eu ouvi o Caio dizendo que ele tá triste. É por isso que ele fica triste em ser técnico de time do Nordeste no Brasil. É complicado. Ele disse pela primeira vez sentiu na pele ser um técnico do time do Nordeste. Agora o pior disso tudo é que o árbitro é nordestino. Pois é, tem uma casa aqui em Salvador, no Imbuí, ele tá lá em Sergipe. Não falei. Mas não tem. Sim. Ele tá lá em Sergipe, porque ele estuda lá, mas é nordestino. Eu e aí, tava até vendo, viu, os complicado. amigos, Complicado, Paulo, né? brincando no Facebook, dizendo, se aquele chute do Rildo pegasse nele, será que ele faria a mesma coisa? Ó, a violência nunca Ele- é o caminho. ele Não, teria é. Mas medo, pelo né? menos, Não, mas pelo não justifica. menos. Mas é complicado. Mas o time do Bahia vai todo pra cima dele. Ficou em 5 minutos aí de reclamação, né? Porque reclamação justíssima. Ainda sabe. E o terceiro justíssima. gol do Grêmio foi legítimo. isso aí. Foi legítimo e foi um Marcelo golaço, Moreno. diga-se de passagem. Mas aí gol. o time do Bahia já estava todo já estava desestabilizado emocionalmente. Porque é complicado, você treina de manhã, você treina de tarde, é chuva, é sol, você trabalha, você se esforça, você chega num lugar onde você nunca venceu e você tá com a vitória na sua mão, você vê uma pessoa tirar da sua mão. Não é nem incompetência do seu clube, é você tá com a vitória na mão aqui, ó, eu tô ganhando, o cara vai e tira, não, você não vai ganhar não, porque eu não quero que você ganhe, eu quero que o Grêmio ganhe. Aí é complicado. Agora, Pelas a contas, era pra falta, ter sido 2-1. a falta que foi feita no Marcelo Lomba, pelo menos expulsou o jogador do Grêmio? Não. O jogador do Grêmio deu uma voadora, Foi o digna de karatê, o Kleber Gladiador, que a gente já conhece, que Mas o Bahia a gente dá sabe joia. do histórico dele. E aconteceu que teve um cartão amarelo, como se fosse uma falta de jogo. Como aconteceu com o Com o Bolívar, Dodô, com o é, Dodô Dodô lá, ano quando passado. acabou o jogo e graças a Deus cumpri minha missão. Cadê a minha? Cumpriu a missão, dei a Olha lá, vitória ao olha, Grêmio. o Tite vai pra cima dele, o time do Bahia todo vai pra cima dele. Que confusão danada. Se Rio E não ele vai tivesse relatar, aí. né? No mínimo o Bahia pega um gancho aí, um monte de coisa. Agora, Agora, quando o jogador erra, ele fica punido como o Rildo, O Rildo. que tentou agredir esse mesmo árbitro, que estava errado, com certeza. pegou um gancho de não sei quantos dias. E será que esse árbitro vai pegar um gancho? Eu de acho alguma que coisa? o Porque o pessoal- presidente do Bahia disse que ia lá pro Rio de Janeiro, né? O pessoal Mas vai gosta- encontrar aqui, o presidente não tá lá. Ele vai encontrar a porta fechada para voltar mais chateado ainda. É. Eu acho que o pessoal do STJD, que fica lá analisando os jogos, analisando os erros dos jogadores, deveria, com a mesma força e com a mesma vontade, pegar um juiz desse e deixar na geladeira um bom tempo. Porque um cidadão Mas isso aí tem desse, que ficar no ele freezer. prejudica. Geladeira é pouco, né? Ele prejudica e muito. Uma coisa, torcedor, é você errar,
errou um jogo, todo mundo é ser humano, eu erro, o Paulo erra, a Viviane erra, todo mundo erra. Agora, você errar e errar muito, fica duvidoso. Errar em um lance, errar em dois, beleza, porque o futebol é isso. Mas não foi ele sozinho aqui. Não foi ele sozinho, foi o grupo inteiro, o trio inteiro lá, com os dois auxiliares do fundo. E é complicado, porque o Bahia poderia respirar um pouco mais na competição, continua na zona de rebaixamento, poderia ter saído com os 3 pontos, ao menos um empate, se esse sujeito não tivesse feito isso. Porque assim, o Bahia fazendo 2-1, poderia segurar a vitória. E o máximo que o Bahia poderia acontecer ali era sofrer o gol de empate. Ao menos um ponto. Um ponto no Olímpico já é o suficiente, até porque o Bahia nunca venceu. A gente não vai aqui no torcedor dizendo que merecia ganhar e que era a coisa mais fácil do mundo. Merecia ganhar, merecia, mas não é fácil. O Bahia jogou com personalidade, por isso merecia. E esse sujeito aí acabou atrapalhando, roubou, porque não é possível. Uma situação dessa aqui não é um erro, não foi um erro, não foram 2 erros. Foram vários erros. Foram vários erros seguidos. Eu quero crer que não houve, ele não, de forma alguma, tentou. Eu quero crer que ele não foi para essa partida já pensando em fazer isso. Agora, o que deixa a gente, de uma certa forma, telespectador do Instituto Bahia Especial, foi a sucessão de erros. Se fosse um erro, 2 erros, 3 erros, mas foram muitos erros. Talvez Paulo, ele não tivesse entrado em campo com o pensamento de hoje o Grêmio vai ganhar, independente do que aconteça em campo. Mas eu tenho quase certeza de que ele já chegou com a pressão tamanha que quando ele foi sorteado para o jogo, sorteado entre aspas, quando ele foi sorteado para o jogo, a imprensa lá do Rio Grande do Sul bateu, disse que ele era um árbitro ruim, que ia prejudicar a partida. Prejudicou, mas prejudicou para o Bahia. Prejudicou a partida, prejudicou o espetáculo, mas prejudicou muito mais o Bahia. Então ele já foi pressionado. Ele já deve ter ido com a cabeça dele, olha, eu vou apitar para os dois, mas na dividida vai dar Grêmio. Viviane, você que acompanha por fora isso, você acha que pelos erros, infelizmente não deu para nas imagens que ele foi editar os melhores momentos do Grêmio, né? Você acredita que ele foi premeditado ou ele já tinha, no caso, a pressão que ele já chegou no Olímpico? Porque lá é complicado. Os caras lá vai o hino nacional. Pra mim ele é fraco. O trabalho dele e não era um árbitro para um jogo como esse. Não é um árbitro para um jogo como esse. Mas eu não acho que ele foi já pago ou ele foi predestinado a fazer isso, não. Acho que errar é humano, como eu falei. Mas ele errou muito. Enquanto não for adotado um sistema diferente, como já existe em muitas outras modalidades, que não tem ainda no futebol, porque os velhinhos da China, os velhinhos da FIFA, desculpa, eles não adotaram ainda. Mas o basquete já tem um árbitro que fica na mesa e acompanha as imagens e manda voltar e diz que o lance foi marcado errado, mas no futebol a gente não vê, então vai continuar acontecendo isso. Você viu que o árbitro do fundo nem se posicionou. Não aderir à tecnologia, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa aí que aconteceu com o Sergipano, poderia ter acontecido com qualquer outro árbitro. E você vê que essa violência que acaba sendo gerada no campo vai influenciando na torcida, acaba tendo várias brigas, tiveram aí, não foram noticiadas assim, mas eu pude acompanhar em alguns sites muita briga na torcida e tudo mais, porque justamente a violência ela começa no campo. Muitos falam que se aderir e colocar a tecnologia no futebol vai perder a graça, mas vários outros esportes aderiram à tecnologia, os problemas foram resolvidos e o esporte continuou com a mesma graça. Eu acho que a gente tem que deixar o jogo ser resolvido dentro de campo. A gente não pode deixar... A gente sabe que o erro é humano, mas a gente não pode deixar um rapaz chegar e prejudicar todo um trabalho de um grupo inteiro. Ele prejudicou muito o Bahia. O Bahia poderia ter pulado para 14º, Se tivesse essa situação da tecnologia, se o Bahia tivesse que perder, mas teria perdido pelo que fez ou que não fez dentro de campo. Agora você fazer ganhar, disso, né? Não precisa, o Grêmio tem uma boa equipe. Mas muito bem, polêmicas à parte, portanto, torcedor, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Viviane, obrigado. Obrigado, Paulo. Por estar aqui conosco falando do esporte olímpico. Tomara que é um prazer, amanhã, é um prazer. Muito bem. Mais uma vez, obrigado para você, Márcio. Obrigado, Paulinho. Torcedor, muito obrigado para você que nos acompanha. Estaremos de volta quarta-feira, quem sabe, com boas notícias das Olimpíadas, mais medalhas para o Brasil. Quem sabe chega um pouquinho mais, 15º, décimo, enfim. É a esperança que temos. E também falar do Bahia, falar do Vitória, do esporte em geral e com
matérias especiais a respeito do esporte olímpico da Bahia. Um abraço a todos, muito obrigado. Estaremos de volta quarta-feira, lembrando, a partir das 5h40 da tarde. Um abraço, tchau, tchau.